Mais animado. Que bom estarmos na casa do Senhor, não é? Eu acordei, na verdade, ontem à noite já. Veio um versículo na minha mente e eu fiquei pensando, tem versículos que são assim, aqueles versículos que quase todo mundo sabe de cor. E eu fiquei pensando, mas tem uma razão, porque eles expressam verdades muito profundas e falam ao nosso coração. Você sabe de cor? Será que você pode me ajudar? Nossa, me deu um branco agora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deve ser o Covid que me deu branco, às vezes dá, né? Vamos junto comigo? Vocês me ajudam, por favor? Vamos lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas Mateus 6:33, o endereço é importante, né? E eu acho que você está aqui hoje porque você está buscando o reino de Deus, e eu fico feliz por isso. Irmãos, vamos nos levantar, vamos começar o nosso período de louvor. Eu queria que você saísse do seu lugar e desse um bom dia, num toquinho, para algum irmão aí, tá bom? Cumprimente seu irmão que está ao lado, abençoe em nome de Jesus. Pode ser com um toquinho só. Vamos lá? Peraí, não liguei o teclado. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é Santo Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome.
eles voltarão. Amém. O Senhor sempre nos cuida, não é verdade? Ele coloca os seus anjos ao nosso redor. Ele é poderoso. Ele nunca chega atrasado. Tudo está debaixo do seu controle. Esse é o nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos por alguns momentos e fazer uma pequena oração de gratidão pelo cuidado, pelo amor, pela presença de Deus na sua vida e na vida da sua família. Aproveite o tempo e adore o Senhor com a sua oração. Pai, nós te adoramos, Senhor, como povo escolhido e alcançado pelo amor de Jesus. Nós te adoramos pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua paciência. Pai, nós te adoramos porque podemos chamar o Senhor de Pai, porque o Senhor nos adota como filhos amados. E podemos dizer: Abba, Pai, pertencemos ao Senhor, somos do Senhor. E queremos derramar diante do Senhor a nossa gratidão. Queremos reconhecer quem o Senhor é. E queremos te louvar de todo o nosso coração nessa manhã. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santo
estar seguro, irmão, porque Ele nos ama. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Graças a Deus, nosso Deus é tão amoroso, tão paciente, tão presente. Isso só nos fortalece, porque Ele é o nosso Deus hoje, Ele já foi ontem, e Ele nos garante toda uma vida eterna na sua presença. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por tudo que o Senhor é. Nós te louvamos em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Bom dia, gente. Muito bom. Recadinhos. Chegou, nasceu o Teodoro, filho da Caúna e do Diego, né? Quando foi? Sexta? Sábado? Sexta. Tá devagar, mano? É que a Damares tem um processador antigo, né? Sexta-feira, então, o Teodoro está com a gente aí, né? E Ana, que chegou, a filha do Luiz da Francibel, agora o Teodoro, filho da Caúna, do Diego. Logo, ao vivo e a cores, o Alissonzinho, ou Cristianezinho, né? Tá chegando aí também, né? Daqui a pouco. Muito bom. Podemos agradecer a Deus por isso. Esse mês, dá uma ajeitada lá, Matheus. Esse mês a escola dominical agora entra em uma pequenas férias, 2 semanas. Em mês de agosto nós retomamos o encontro da escola dominical. Um novo assunto, menos para as classes de preparação de novos membros de batismo, né, que continua os seus estudos normais aí. E também Marta e Maria, também esse mês de julho agora, dá uma pequena pausa. Em agosto, os encontros Marta e Maria também, vocês vão sendo avisados aí, tá ok? Motivos além de agradecer pela chegada do Teodoro, né? Mais algum motivo de oração, gente, nessa manhã? Fala, Fernanda. Como é o nome dele? João Pedro. Vamos orar pela vida do João Pedro, então, né? E pela família também. Fala, Fernando. Não, você não é, você é o Luciano. Pode ser Fernando. Sexta-feira. Tá ok. Cadê a Dona Maria? Tá lá, né? Joia. Vamos orar então por essa cirurgia. Que mais? Panambi. Viagem. Que bom. Mais alguém? Ok, temos várias pessoas com a gente nessa manhã, isso é muito bom. Que mais? Fala, Emily. Sabe como é o nome dela? Paula.
Vamos orar pela Paula, então, por essa situação de saúde aí. Ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E pedimos pela vida do João Pedro, que está passando por um momento difícil, e pela sua família. Que o Senhor estivesse com eles, fortalecendo-os e cuidando dessa vida. Que a Tua paz e a Tua graça esteja sobre a vida deles. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Pela vida da Paula, por esse tratamento, e que o Senhor também pusesse a sua mão sobre ela, trouxesse cura e bênção para a cirurgia da Dona Maria, que tudo vá bem nessa cirurgia que ela tem que fazer, que o Senhor esteja cuidando da vida dela. Também agradecemos, ó Pai, pela cirurgia que o Kiko fez e teve algumas dificuldades, mas o Senhor esteve cuidando dele. Abençoa a viagem da Jamie, do Léo, do Matias, da Gigi, que o Senhor esteja aí dando um bom tempo para ele lá com toda a família. Nós te agradecemos, ó Pai, também pela chegada do Teodoro, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, a vida dos seus pais, fortalecendo eles dia a dia. Nós te agradecemos, ó Pai, por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Enquanto ouvimos o Gustavo, aqui é o trio Calafrio, né? Eles vão estar tocando para a gente. Você pode trazer as suas ofertas, adorar ao Senhor também com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Vamos ouvi-los.
vale a pena investir na vida das crianças? Então quero dar parabéns aos pais do Gustavo, porque eles têm investido na vida do Gustavo. Quero dar parabéns para o tio Gustavo, porque ele tem investido na vida do Gustavo. E quero animar você, papai e mamãe, vocês que têm filhos pequenos, ponha eles na aula de música. Porque quem segura um instrumento não vai segurar uma arma no futuro. Amém? Deus te abençoe. Parabéns, Gustavo. Deus te abençoe. Continue assim. 10 aninhos. Ele parece grande, mas 10 aninhos só. Obrigado, viu, Gustavo? Ok, as crianças. Ok, as crianças podem sair para suas classes. Obrigado, seu Luciano. A partir de hoje, nós trataremos de estudar e meditar um pouco no livro de Ruth. Ao longo do estudo você vai entender melhor o porquê daquela ilustração ali. Não vou contar porque senão daí você não volta para assistir a continuação dos estudos, né? O livro de Ruth, junto com o livro de Esther, fala então de algumas mulheres queria primeiramente ambientar vocês em que contexto o livro de Ruth acontece. Onde que essa história, afinal de contas, acontece, né? Em que ambiente, em que época da história ela acontece. Então, eu queria mostrar isso para vocês, de alguma maneira. Próximo slide lá. Mateus dá um zoom ali no tempo de Êxodo em diante ali. Consegue aumentar? Aumentou bastante. Quero colocar você ali dentro da cronologia bíblica, né? Então ali o livro do Gênesis, tudo que ele conta, né? Os principais fatos, os principais personagens. Daí vem o Êxodo. Avança lá, Mateus. Isso. Isso aí. Aí vem o Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, né? O livro de Números, quando eles passam boa parte do tempo junto ali as leis do povo de Israel, e depois o livro de Deuteronômio, quando o povo de Israel é preparado então para fixar a sua moradia e ocupar a terra da Palestina, onde eles estão.
E o livro de Josué, então, vai mostrar, isso leva um período de mais ou menos 7 anos, aproximadamente no ano 1400 a.C., onde acontece o tempo da conquista. E depois da geração desse tempo de conquista vem o tempo dos juízes. É um tempo de caos. E é nessa época que o livro de Ruth, a história de Ruth acontece, no tempo dos juízes. Se você observar ali no livro de Ruth, nos dias em que julgavam os juízes. É nessa época que vai acontecer essa história, antes do período monárquico, o período onde Israel vai ter reis, né? Pode pôr o próximo slide. Aqui é uma repetição, pode pular esse, pode pôr o próximo. Isso, deixa eu colocar meu óculos aqui. Ó. Aqui está o resumo do livro dos juízes, ou seja, aqueles homens que foram juízes levantados por Deus para, devido a uma certa situação que estava acontecendo ali com o povo de Israel, foram essas pessoas. E, presumivelmente, pode avançar, Mateus? Mas, indo lá para o final, a história de Ruth e Boaz e Noemi vai acontecer ali no finalzinho do livro. É um tempo bem complicado, como a gente vai ver. Naquela época ali, então, acontece o livro, esse evento que está acontecendo. Tá? Então, estou tentando ajustar você cronologicamente, onde esse livro, essa história está ambientado. É no tempo dos juízes, um período muito difícil. Próximo, deixa eu ver. Próximo slide. Pode deixar ali naquele anterior, Mateus, eu já vou chegar nesse aí. Né? O livro de Josué e Juízes, eles são seguidos um ao outro, são dois lados de uma mesma moeda. Enquanto o livro de Josué tratou de conquista, de vitória e de sucesso, e porque o povo confiou em Deus e obedecia consistentemente a Deus. Já o livro de Juízes vai mostrar um tempo de fracasso, de derrota, de retrocesso, de desobediência de uma nação, a desobediência governando o coração daquela pessoa. Enquanto em Josué nós vamos ver Deus revelando a sua fidelidade em dar a terra prometida, Juízes vai mostrar a infidelidade de Israel em consolidar essa conquista. Em Josué nós vamos ver que como o ódio que Deus tem ao pecado. E em Juízes nós vamos ver a graça de Deus a uma nação que está pecando continuamente contra Deus. O livro de Juízes abasta um tempo mais ou menos de 350 anos. Então é um tempo de transição entre o período de Josué, que foi um tempo de conquista e de vitória, e o começo da monarquia, dos reis Saul, Davi, Salomão e daí para frente. É nesse meio de tempo que ocorre o tempo dos juízes. E durante esse tempo o povo de Israel está pensando, puxa, mano, eles começaram a olhar para as nações ao redor, eles têm rei e nós não queremos, e nós não temos rei, queremos um rei. E aquilo estava começando a crescer, um anseio no meio da nação de Israel. Nós não temos rei, a tal ponto que Samuel, já um pouquinho mais para frente, no livro de Samuel fica muito preocupado e Deus fala para ele, Samuel, eles não estão rejeitando você. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Samuel, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, o reinado, o poder, a soberania de Deus. E o livro de Juízes vai se caracterizar 3 expressões muito fortes, que vão assim mostrar o ambiente no qual está acontecendo a história de Ruth. A primeira delas, não havia rei em Israel, haviam juízes, e a gente já vai ver por que existiram a figura dessa pessoa. Outra frase muito forte ali no livro de Juízes é que cada um fazia o que dava na telha, cada um fazia o que lhe parecia certo.
A situação então degringolava no meio daquela nação. Havia na verdade uma anarquia, né? Anarquia significa sem governo, porque cada um fazia o que dava na sua cabeça. E temporariamente Deus levantou então esses homens, porque eles estavam fazendo o que eles queriam, mas estavam se esquecendo da aliança com Deus. E esses homens, esses juízes, na verdade tiveram mais uma ação militar de libertação do que na verdade profética. E então Deus levantava esses homens e Deus libertava a nação. Outra condição, essa geração que vem depois do tempo de conquista, Josué, aquelas experiências fortes com Deus, de conquista ali na terra, o livro de Juízes vai dizer assim, pelo menos 7 vezes, e fizeram mal o que era aos olhos do Senhor. Eles deviam ter expulsado e conquistado os povos, mas eles desobedeceram às ordens de Deus. E o livro de Juízes vai se caracterizar por um ciclo que se repete várias vezes. Pode adiantar, Mateus? Outro. Esse. Deixa eu ver aqui. O livro de Juízes tem esse ciclo. O que estava acontecendo? E isso, pelo menos 7 vezes no livro de Juízes acontece. O povo se afasta de Deus notoriamente devido à idolatria e à promiscuidade. As religiões dos povos que estavam instalados naqueles dias eram religiões terríveis de paganismo, de idolatria. Havia promiscuidade sexual nos cultos daqueles povos. E o povo então se afastou de Deus. E Deus trazia, então o que acontecia? Deus trazia juízo. Aqueles inimigos então saqueavam as colheitas, faziam eles escravos, eles se afastavam de Deus, traziam as suas religiões, Deus trazia juízo. E quando o povo está debaixo de juízo, trazia fome. Quando o pessoal está debaixo de problemas, o que a gente faz? O que o povo fazia? Estou com um problema, as coisas não estão boas, né? Está tudo degringolando. O que eu me lembro? Senhor, lembra-te de mim. Então o pessoal começava, Senhor, aquela dor, aquele peso, aquela coisa terrível, a súplica, o reconhecimento que a coisa não estava indo bem. Então Deus levantava um juiz, né? E libertava o povo. E havendo a libertação, enquanto aquele juiz estava cuidando e julgando Israel, havia um tempo de estabilidade, de paz e segurança. E esse ciclo se repete notoriamente, né, pelo menos 7 vezes ali no livro dos Juízes. Mas a influência daqueles povos que não foram dominados por Israel foi tão grande, eles não expulsaram, porque a religião daqueles povos, eles não se preocupavam e não eram contra, não, você pode adorar o teu Deus, mas adore os nossos deuses também. E para isso era como abandonar o Senhor. E eles incentivavam essa adoração conjunta, mas para Deus era pura apostasia e idolatria. Eles quebravam os mandamentos de Deus, os mandamentos da aliança com Deus, e repetidas vezes fizeram isso a tal ponto que isso ficou no meio do povo de Israel e perdurou ainda por mais 300 anos, né? A tal ponto de que se estabeleceu no povo de Israel um culto rival, né, ao templo do Senhor naqueles dias, culminando finalmente com a própria deportação e escravização do reino de Israel. Por conta dessa desintegração, dessa apostasia espiritual, da idolatria, havia uma desintegração política também no meio de Israel. Havia hostilidade, egoísmo tribal, eles começaram a brigar entre eles e isso deteriorou a unidade nacional. O caos foi estabelecido. Ninguém respeitava a lei porque não havia lei, ou cada qual fazia a sua própria lei. Não havia padrões morais,
eram totalmente insensíveis e endurecidos. Um dos próprios juízes, chamado Sansão, lembra-se dele? Mais conhecido como Sonsão. Ele não podia ver uma barra de uma saia e já se encantava. E teve grandes problemas com isso. E houve guerras entre as tribos, não subjugaram a terra, eles começaram a brigar entre si, havia então anarquia e caos. Próximo slide, Mateus. Não volta aquele Josué e Juízes. Pode voltar. A comparação. Observe então, comparando, né, o livro de Josué e Juízes aqui, a gente não vai se deter em tudo isso, né, mas ali o povo tinha, né, longe de nós abandonarmos para servirmos outros deuses. Eles tinham falado, não, nós vamos, mas a geração que está ali no tempo dos juízes, né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e esqueceram do seu rei. E aí você pode ver então a comparação, da liberdade passou para a servidão, né? Do progresso para o retrocesso, para o declínio. Eles conquistaram pela fé. Lembram-se quando Israel circunda Jericó, né? E sem brigar, simplesmente dando 7 voltas, né? Jericó é destruída. E logo lá para frente eles são derrotados por causa da incredulidade. O pecado era julgado. Acã, Deus falou, olha, não peguem nada dos povos. Acã foi lá e pegou uma capa, pegou alguns objetos e houve juízo da parte de Deus. Já em Juízos, o pecado era tolerado, né? A desobediência estava governando a vida das pessoas. A geração anterior de Josué ali conhecia Deus, mas essa nova geração ali, né? E isso durou mais ou menos 350 anos, eles pouco conheciam das coisas de Deus, né? Havia um líder, um general chamado Josué, e os juízes foram líderes, alguns foram muito bons, outros nem tanto, né? Enquanto Israel conquistou 7 nações em 7 anos, eles foram derrotados lá em Juízes por 7 nações, né? Então é esse contraste, né, do livro de Josué com o livro de Juízes. Pode voltar lá, Mateus? Pode avançar. O livro de Ruth, então, se caracterizar, nós vamos fazer essa comparação também com o livro de Ruth. As promessas de Deus, Deus havia feito uma aliança com um ancestral do povo de Israel, um homem chamado Abraão. E a aliança que ele estabeleceu ainda estava em vigor, ele ainda é fiel a essa aliança. E nessa aliança que Deus havia feito, Deus havia dito a Abraão, todas as nações da terra serão benditas. Os procedimentos graciosos de Deus estavam firmados nessa fidelidade, no seu amor leal às promessas feitas para esse homem chamado Abraão. Apesar do povo, ali no livro de Juízes, estar completamente distante de Deus, Deus ainda, em graça, estava avisando contra a idolatria. Eles experimentavam as manifestações, e quantas vezes eles foram libertados quando estavam subjugados, e de maneira realmente extraordinária. Várias vezes Deus agiu ali no meio do povo. Eles, desesperados, clamavam a Deus e Deus os livrava. Um povo rebelde. Mas você percebe que mesmo assim Deus ainda está livrando no meio de todos os pecados que eles estavam cometendo. Deus não esperou que o povo limpasse as suas vidas para então salvá-los. Mas quando clamaram por socorro, Ele os libertou, Ele os salvou. Esses juízes então foram levantados. Alguns eram fortes, outros não. E Deus agia através de pessoas para cuidar do seu povo. A manifestação da graça estava ali, na vida daquelas pessoas, daqueles homens. Mas também, por causa do pecado, eles sofriam disciplina de Deus, porque fazia parte e eles estavam avisados de que ao não obedecer à aliança, ao se afastar de Deus, ao se dedicarem à idolatria, haveriam consequências terríveis sobre a vida deles, porque estavam quebrando a aliança. Mas Deus, apesar de eles quebrarem a aliança, Deus ainda se mantinha fiel à sua aliança. Deus se mantinha fiel, misericordioso, cheio de graça. E a história de Ruth, então, acontece neste ambiente. Nos dias em que governavam
os juízes. E o livro então vai tratar de mostrar como esse livro se encaixa nos termos da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Ao fazermos a comparação entre Ruth e Juízes, né, o ambiente é bem diferente. Enquanto o caos, a escuridão está controlando, né? Cada um faz o que quer, ninguém quer saber de Deus, ninguém conhece a Deus, há anarquia, há brigas, insensibilidades, coisas terríveis estavam acontecendo no meio do povo de Israel. O livro de Ruth vai dar a luz no meio daquele caos, no meio daquela tempestade, daqueles dias sombrios e tenebrosos que estavam sobre o povo de Israel. O livro de Ruth vai falar de pureza, enquanto há imoralidade ao redor da sociedade, né? Ruth vai mostrar a importância das decisões com relação a Deus. Juízes mostra como as pessoas estavam indo atrás dos seus ídolos, né? A devoção, o amor, a paz, em contraste com o ambiente de deslealdade, de promiscuidade, de guerras, de crueldade. A história é terrível. Aconteceu uma vez um fato lá com uma família, abusaram de uma mulher e o seu marido vai e ele corta os pedaços da sua esposa morta e manda para cada uma das tribos. Que recado, né? Coisas horríveis. Né? Parece página policial daquilo que estava acontecendo, de crueldade, de insensibilidade no meio do povo de Deus, do povo que tinha uma aliança com Deus, algo terrível. Ruth vai mostrar como a vida de obediência traz bênção, a vida de desobediência traz tristeza, derrota, né? Escravidão. Ali a justiça. Como você experimenta a justiça de Deus, mesmo no meio do caos, né? Mesmo no meio de um deserto, de tanta rebelião e idolatria, a fidelidade de Deus, a fidelidade um para com os outros, né? E como Deus está aberto a todas as pessoas. O livro de Ruth então vai mostrar como o cidadão do reino deve viver. Mesmo que ao seu redor existe uma sociedade corrompida, idólatra, pagã, mesmo que as pessoas estejam fazendo tudo de errado, nós vamos observar no livro de Ruth que Deus ainda é soberano. Como Deus está aberto a receber todo aquele que confia e crê nele. O livro de Ruth vai nos mostrar como pessoas totalmente carentes e desprezadas podem ter todo o cuidado da parte de Deus. O reino de Deus, então, é sustentado numa aliança e todo aquele que confia em Deus pode ter um relacionamento com Ele. Então, enquanto Josué e Juízes está tratando de situações nacionais, ele trata de um ambiente mais abrangente, o livro de Ruth vai se centralizar em algumas pessoas. E vai mostrar como a soberania de Deus está operando através da pessoa, mesmo no meio desse caos, que os planos de Deus e seus desígnios em sua graça se estendem para além das fronteiras de Israel, como a aliança feita com Abraão. A aliança dizia que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Como é que isso acontece? Como é que Deus mantém a sua aliança e as suas promessas para com Abraão, para com Jacó, Isaque e seus filhos? Por que aquela nação está passando fome? Como resultado da ação direta de Deus. Em meio a toda aquela situação, nós vamos observar
Deus não é citado diretamente, o Senhor não é citado diretamente aí, mas vai mostrar o relacionamento que as pessoas têm com Deus dentro dessa aliança que Deus firmou com o povo de Israel. Deus é louvado. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo no meio de uma anarquia egoísta e insensível, do amargor e desesperança ou de toda a possibilidade humana. Deus ainda está no controle. Os planos de Deus não podem ser parados, não podem ser frustrados. Então, nós vamos observar que Deus trata com pessoas. E é interessante que isso acontece também no livro de Gênesis, com pessoas improváveis. Débora, Gideão, um homem cuja fé era tão instável. Jefté, que não tinha origem familiar alguma. O Sansão, que era um homem leviano, brincalhão. Ele brincava com o pecado. E Ruth é uma mulher estrangeira, de uma nação que foi terrivelmente inimiga de Israel. E Deus a coloca, ela não sabia disso, mas ela vai ser a bisavó de um rei, o rei Davi. E essa mesma família, anos depois, dessa família e na mesma cidade onde elas estão morando, nasceria o Messias. A história de Ruth, ela vai muito além dos fatos que estão ali acontecendo. Os planos de Deus acontecem. Nada pode parar. Deus é fiel àquilo que Ele prometeu. Ele trata com pessoas de todo tipo. Ele lida com paciência. Ele abençoa abundantemente todo aquele que ousa confiar e obedecer, a pessoa que se enquadra aos termos da sua aliança. E Ele também trata com juízo aqueles que desobedecem e se esquecem e se afastam da sua aliança. Mas também Ele restaura todo aquele que se afasta. Deus é fiel à sua salvação. Temas como salvação e fé são importantes. Em Josué nós vemos a fidelidade de Deus em introduzir Israel à terra prometida. Em Juízes nós vemos a infidelidade de Israel, mas Deus ainda agindo em graça a um povo terrivelmente pecador, rebelde e idólatra. Ruth, então nós vamos ver a soberania de Deus e como Deus age em suas vidas. Talvez o versículo chave, pode pôr o próximo, Mateus. Deixa eu ver mais uma, não sei se está aí já. Não, pode voltar. Depois vou passar essa parte aí. Não, para aí. Por isso talvez há muitos versículos bem contundentes, centrais no livro de Ruth, e nós vamos vê-los. Mas Ruth 2,12 diz assim: o Senhor retribua o teu feito. Aqui é um homem chamado Boaz falando com Ruth. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A palavra Ruth significa amizade. Mas o livro de Ruth não trata somente sobre amizade. Vai além disso. E é isso que nós vamos descobrir. Nós vamos ver as iniciativas das pessoas. No capítulo 1 nós vamos ver a iniciativa de Elimeleque e a sua família. Eles tomaram uma decisão. No capítulo 2 nós vemos a iniciativa de Ruth.
No capítulo 3, a iniciativa de Noemi. No capítulo 4, a iniciativa de Boaz. E como Deus agiu sobre essas atitudes dessas pessoas. Mas o principal personagem de todo esse livro não é Ruth, não é Noemi e não é Boaz. É a respeito de Deus. De como Ele governa todas as coisas. De como soberanamente Ele cumpre a sua promessa e as suas alianças. E como Ele abençoa aqueles que confiam nele. A narrativa foi escrita tempos depois, anos depois do que aquilo que aconteceu. E ali nós podemos ver o escritor querendo assegurar e mostrar às pessoas que estavam lendo e que leriam aquele livro como nós estamos lendo hoje, que Deus está presente, garantindo a sua promessa e a sua palavra, mesmo em tempos caóticos. Deus está agindo, mesmo num dia tenebroso, onde talvez não haja mais esperança. Juízes descreve essa tempestade, mas em Ruth nós vamos ver como que no meio daquela tempestade, daquele céu negro, né, abrindo-se uma nesga de luz, iluminando a vida daquelas pessoas. Porque muitas vezes nós estamos em meio a problemas e nós pensamos bem, nada é tão ruim que não possa piorar. É assim que desenvolvemos esse pessimismo mórbido. Focamos em algo ruim e esquecemos de todas as coisas boas que muitas vezes estão acontecendo ao nosso redor. Esse livro então vai tratar sobre família, de um drama de uma família e seus problemas, de crise financeira, de imigração. Hoje a massa de pessoas que estão imigrando no mundo é muito grande. Nós estamos recebendo alguns deles aqui em nosso meio. Mas existem massas, né? Os ucranianos que tiveram, né, mais de 5 milhões de pessoas tiveram que sair do seu país. Os sírios, ali no norte da África, indo em direção à Europa. Fala sobre imigração. Fala sobre fome. 30 milhões de brasileiros não têm o que comer hoje no almoço. Fala sobre doença, morte, viuvez, pobreza, amargura com Deus. Mas também fala sobre generosidade, sobre amizade, experiências com Deus, bênção, casamento, filhos. Luciano fala sobre sogra e nora. Vai mostrar como esses personagens, como a vida familiar, vivida sobre as condições da aliança com Deus, é algo diferente. Avança, Mateus, lá por favor. É você que está lá? Ou é o Rafa? Hã? É os dois? Muito bem. Ô Rafa, não dorme aí. Então, recapitulando rapidamente, a narrativa tem como pano de fundo o livro de Juízes. Não estava nada bem, problema político, econômico, social, espiritual, né? Você conhece algum lugar parecido com isso? Conhece algum lugar? Eu conheço, né? O escritor, de uma maneira notável, é considerado uma obra muito bem escrita e organizada. Nós vamos ver toda a estrutura, como o autor escreveu, né, o livro, mostrando o que ele está querendo nos comunicar, os contrastes que ele coloca ao longo do seu livro. O livro vai mostrar as virtudes da lealdade à aliança, né, e como seus principais personagens são orientados pela aliança, pela justiça e pela integridade, e vão ser exemplos de como se vive de maneira concreta a aliança com Deus. Adiante. A ação principal sempre é do Senhor. Ele é citado indiretamente, né? Como eu li ali, né? O 2:20.
Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem dado a sua benevolência para com os vivos nem para com os mortos. Né? Então, você vê como as pessoas estão se relacionando e convivendo com Deus. Né? E Deus está operando soberanamente, até mesmo nas casualidades, naquilo que nós dizemos no meio, foi coincidência, aconteceu por acaso, né? Que sorte. Nós vamos ver que Deus está operando nisso que nós usamos esses termos, né? Na verdade, Deus está agindo ali, né? Usando os planos humanos, as circunstâncias, as impossibilidades. Há uma ironia, né? Principalmente com Noemi, o autor vai nos mostrar, né? Diante das impossibilidades limitadoras que ela via de tudo o que estava acontecendo. Viuvez, pobreza, um estrangeiro que vem de um país, né, inimigo, e nós vamos ver ali tudo para a glória de conformidade com o desígnio de Deus. Os propósitos soberanos do Senhor são concretizados de conformidade à sua aliança, mediados sob a bondade fiel e seu amor leal. Tudo o que está acontecendo é de conformidade às intenções de Deus e à promessa que Ele firmou com o seu povo. Nada pode atrapalhar isso, mas absolutamente nada. E tudo aquilo que está acontecendo, Deus sempre vai trazer e promover a sua bondade, a bênção sobre o seu povo. Deus age através de pessoas improváveis. Viúva, uma mulher que era desconsiderada, como em nossos dias, né? Como ela tem as suas lutas, como ela é atacada. Vimos aí todo um escândalo que está acontecendo num dos maiores bancos do Brasil. Tem acompanhado? Não mudou muita coisa. Como é que Deus usa pessoas improváveis, excluídas, uma estrangeira, viúva, pobre? Como é que Deus age na vida dessas pessoas? Nós vamos encontrar essas pessoas que aprenderam a confiar e se comprometer com Ele. Avante. A redenção é a proteção àqueles desprotegidos e carentes de tudo que desfrutam do amor gracioso ao próximo e da lealdade à aliança de um resgatador. Nós vamos ver como é que Deus então age soberanamente para resgatar a vida de pessoas completamente desprotegidas, vulneráveis. Volta lá. Isso. Não, é isso. Os personagens é muito interessante que caracterizam, e isso me chamou a atenção ao estudar e ler o livro. Eles são pessoas que estão pensando na família, nas obrigações da família, segundo a aliança de Deus, mais do que se limitar sobre a amizade. Fala sobre a amizade, mas é a amizade como um valor orientador da estrutura da família, de pessoas que vivem sob a aliança de Deus. As pessoas da narrativa não têm noção do que viria a acontecer. Elas não sabem, né? Ruth, por exemplo, tomou uma decisão. Ela não saberia o que viria lá na frente. Ela não saberia que viria um rei. Ela não saberia que viria o Messias, né? Nós temos que tomar cuidado com as interpretações e aplicações. Elas não estão cientes dos desdobramentos na história, das decisões que elas estão tomando. O que elas sabem é que durante a vida delas, elas tomaram decisões que modificou a vida delas. Posteriormente, o escritor vai nos contar muitas verdades, né? Lá no final do livro tem uma genealogia e vai mostrar que Ruth, né, ela se torna a bisavó de um grande rei, né? Na verdade é o segundo rei do povo de Israel, né? Adiante, Mateus, ou Rafael. O texto, aquele que eu li para vocês, né, que melhor sintetiza o livro, é Ruth 2,12, né, quando a pessoa completamente vulnerável, desvalida, pobre, viúva, sem esperança de coisa alguma,
ela vem e busca refúgio sobre as asas de Deus. Agora você está entendendo o porquê da figura, né? Aquela figura lá em cima. Mas nós vamos falar mais sobre isso aqui. Muito interessante o que o livro de Ruth nos mostra. O relacionamento entre o Senhor e as pessoas e suas ações, né? No capítulo 2 com Noemi, no capítulo 3 Ruth e no capítulo 4 Boaz. São os personagens principais do nosso livro. Mas o livro é a respeito de Deus. Ele governa sobre todas as coisas e abençoa os que confiam nele. Tem mais alguma? É só uma frase procurando resumir a ideia do livro, né? Você tem que decorar essa frase, tá, gente? Se você não decorar, não entra no céu. Não, isso é bobagem. Ela só sintetiza, né, um pouco do livro. A soberania de Deus se manifesta em seu fiel amor e graciosa bondade, transformando a tragédia individual em bênção por meio da fé de mulheres compromissadas com a aliança. Não vi nenhuma irmã aplaudir aí, né? As mulheres. Mas tem Boaz também, tá? Só para avisar. Por isso que eu tomei água. Ok. Acho que deu, né? Mas vê se você tem mais alguma coisa para falar. Tenho, sim. Isso. Lições para encerrarmos nessa manhã. A providência de Deus é sempre maior do que qualquer tragédia. No meio da dor, dos problemas, elas são substituídas quando Deus entra na história por algo bom. Os limites nossos, do ser humano, nunca vão esgotar as possibilidades de Deus. Aquilo que Ele propõe em sua aliança, quando nos colocamos debaixo da aliança de Deus. O amor de Deus, a bênção de Deus, pode ser usufruída por qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, não importa seu passado, suas religiões, mas desde que se comprometa e confie tão somente nele. Deus não é exclusivo de um povo, mas Deus transforma pessoas indignas em pessoas da sua família. Ao final do livro tem uma genealogia, e ela se repete no livro de Mateus. E lá no livro de Mateus são citadas, além da mãe Maria, mais 4 mulheres. E você vai observar que algumas delas o passado não era nada digno, como de muitos daqueles homens que são citados naquela genealogia. Deus transforma as pessoas indignas em pessoas da sua família, a ponto de uma pessoa que era uma prostituta, Raabe, fazer parte da genealogia do Messias. Deus transforma a vida das pessoas. Os golpes duros da vida marcam os relacionamentos dentro da família, mas o amor de Deus transforma todas as coisas. Nós vamos observar que a amizade é o fundamento essencial para sólidos e verdadeiros relacionamentos dentro da família. Nós brincamos, né, Luciano, dos conflitos, e sabemos disso, que existem, né, entre sogras, genros, noras, sogro. Nós vemos esses conflitos. E nós vamos ver no livro de Ruth algo completamente diferente. Quando as pessoas estão firmadas no caráter leal e bondoso que a aliança proporciona um ambiente saudável dentro da família. A outra lição importante é que a generosidade e a integridade traz bênção sobre a vida da família. São valores inegociáveis.
Mesmo em meio à tragédia, ou talvez de oportunidades, ao seu redor as pessoas podem estar transigindo, todos ao seu redor podem estar fazendo coisas erradas, se aproveitando de oportunidades. O livro de Ruth vai mostrar que a generosidade e a integridade têm um pagamento, têm uma bênção muito melhor. Reputação é aquilo que dizem sobre você. E uma verdadeira amizade tem como valor uma boa reputação. Seja na prosperidade, na adversidade, em qualquer época ou circunstância, ela permanece firme, ela não muda. Os recursos de Deus são suficientes para resgatar o desamparado. Em qualquer situação crítica, tragédias como luto, pobreza, injustiça, erros, desespero, até decisões erradas, elas nunca poderão impedir ou frustrar os propósitos soberanos de Deus. É sobre essas coisas que trata o livro de Ruth. E nas próximas semanas nós vamos meditar nessas coisas. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo registro das experiências dessas pessoas que vão nos ensinar, que vão nos desafiar, que vão nos confrontar com realidades da nossa própria vida. Que Teu Espírito nos ajude, lance luz, que amolde o nosso coração, prepare a nossa mente para absorver e compreender, mas também nos leve a experimentar e praticar as verdades contidas na Tua palavra. A Tua aliança é tão preciosa. Entrar na aliança com Deus, que condição especial. Mesmo que ao nosso redor, Senhor, o mundo está degringolando. Já não há mais estruturas morais, já não há mais justiça, tanta imoralidade, corrupção, tanta confusão. Mas mesmo no meio deste caos que nós estamos vivendo, podemos olhar para um Deus que se comprometeu com uma aliança que traz bênção. Queremos aprender essas coisas, Pai, nos ajuda nesses tempos, nessa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Bom domingo, se Deus permitir, semana que vem a gente continua. Leia o livro de Ruth, 4 capítulos, né? É rapidinho.